Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Oi, É, Cris. Tudo tá bom? tudo bem. Da linda. Tá todo Você mundo conseguindo nos ouvir? Vamos ver aqui como é que tá. Deixa eu ver. E hoje, esse frio, Cris. Hoje eu tô com foi. frio. Hoje, Ah, hoje a paraense falou mais alto. hoje tu aceitou o frio, então. Hoje eu aceitei o frio. Olha a Carlinha aí com a gente, a Bia. Que Esperar um bacana. pouquinho mais o povo chegar. Uhum. Vamos esperar. Ah, Tu quer que eu bloqueie o áudio por enquanto? não, acho que dá pra gente seguir. Não tem ruído aí, Não, aqui tá de boa. tá Boa ótimo. noite, Cristiano. Acho que é o Cristiano do grupo, né? Tem o Tchê entrando Oi, também. Tchê. E Saudades, Tchê. dá boa noite pro Jonathan, É. querido. Bom, então, acho que dá pra gente começar a Uhum. iniciar aí, né? Então, hoje se inicia a primeira série de lives desse projeto, né? Que é Vidas que Importam. E isso surge muito dos debates que acontecem dentro do nosso grupo de estudo, né? Onde a Cris vai me convocar a partir da Judith Butler em, em um texto onde as vidas não importam, não é isso? Então, na contramão disso, dá a possibilidade dessas vidas que resistem, né? Que são atravessadas pelo gênero, pela raça, pela etnia, que possam ter espaços de discussões. Então, esse projeto é pensando justamente nesse sentido, né? De discutir temas pertinentes que se interseccionalizam com os saberes, tanto do campo da psicologia, da psicanálise, quanto da própria política social, né? Então, apostando nesse discurso que se encontra na contramão de um poder hegemônico, né? Então, que essas trocas possam se dar nesse sentido. E aí, por que, Camila, né? Não trazer de primeira soberania alimentar, né? E não trazer outros assuntos, né? No sentido de que a soberania alimentar ainda é algo pouco discutido e não tinha ninguém mais importante para fazer essa pauta do que tu, né, Cris? Para a gente conversar um pouco sobre isso. E muitas perguntas foram nesse sentido, né? O que é a soberania alimentar? E Tudo aí eu bem. te Então, bora apresento lá. um pouco para a Cris, apresento um pouco aí para a gente quem é a Cris. Tá bom, então. Primeiro, Camila, eu quero agradecer a confiança da abertura desse novo espaço teu, né? Enquanto pesquisadora, enquanto profissional, de estar compartilhando, então, nesse momento, esse início desse espaço, tu tá construindo muitos espaços, mas pelo que eu entendi, essa é a primeira live aqui, né? Tô certa? É isso, então. Certíssima. Sendo Quero agradecer. inaugurado por ti. Coisa linda isso. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer essa confiança, né?
E ela não surge do nada, ela surge dessa articulação político-afetuosa que a gente está construindo no nosso grupo de pesquisa, né? No nosso grupo de estudos e pesquisa, que é o grupo, então, que faz parte do PPG em Política Social e Direitos Humanos, é o grupo que trata da questão agrária, urbana e ambiental. A partir desse grupo surge o vínculo da construção de uma outra temática, que é o Observatório dos Conflitos da Cidade. Na trajetória do grupo, a gente foi ampliando esse nome, ficou um palavrão, mas ele tem um sentido e objetivo para isso, né? Inclusive, a gente vai fazer aqui a propaganda, que o nosso grupo criou um link dentro da plataforma do PPG, né? Da página do PPG, tem um link hoje específico do grupo, e lá está explicado os objetivos desse grupo. Bom, então, nisso, assim, eu estou muito feliz, me sinto honrada também, inclusive, de dialogar. Eu acredito que alguns profissionais da psicologia também vão entrar aqui para nos ouvir e compartilhar um pouco. Estou vendo que está entrando o povo do Belém, né, do Pará. Muita vontade de conhecer esse lugar, essa população, essas histórias. E acho que com isso a gente também as visões que possam ser visões que não condizem com aquilo que a gente quer construir de fato, né? Soberania alimentar tem tudo a ver com tudo. E aí eu já inicio dizendo assim, fazendo uma pergunta, Camila, que na verdade eu vou me dirigir a ti, mas para todo mundo que está ouvindo e para nós mesmos, até mesmo para mim, né? Eu construí um roteiro, de vez em quando eu vou olhar para o lado, não estranho, porque senão eu perco, eu me perco, eu esqueço o que eu estou falando. A Camila já me conhece muito bem. Então, a primeira questão que eu levanto assim para dialogar com vocês e acho que isso tudo tem muito a ver com a psicologia também. Quanto, Camila, tu lembra lá na tua infância das histórias, né, das memórias, dos contos contados pelos antepassados e chegados até a ti? Quanto isso chega na tua memória? Tu lembra disso? Qual a relação que isso tem, se tu lembra, qual a relação que isso tem com a natureza, com a terra, né? Com os elementos da terra, com a água, com o ar, com o alimento, né? Com as plantações, com as flores, com os chás. Bom, e o que isso tem a ver com, né? Pensando assim, o que isso se relaciona com a intuição dos povos, com as construções dos saberes, né? E como a gente consegue identificar essa pergunta do quanto isso ainda está registrado na memória ou está abandonado pela memória? E o porquê está? Essa é uma primeira questão para nós. Uma outra questão é da gente também relacionar se a gente consegue sair do campo das nossas memórias e construir uma capacidade imaginante para pensar a memória dos outros, numa relação de alteridade, que nada tem a ver com o imaginário social, que é uma construção instituída, constituída, imposta, mas com uma capacidade imaginante de relacionar, né, do quanto a gente consegue pensar sobre as memórias dos outros, das populações LGBTs, das mulheres, da população negra, do povo que vive no campo, do povo que vive na periferia. Será que essas histórias, essas memórias, esses contos, que são oriundos desses saberes, de um outro tipo de relação, desculpa, com a terra, são ainda mantidos ou foram destruídos? O que isso tem a ver com soberania alimentar? Vamos seguir um pouquinho mais ainda. Será que a gente parou para pensar na importância da existência e da resistência em existir das benzedeiras ainda no mundo, na América Latina, no Brasil, no Rio Grande do Sul e na nossa região sul? A gente consegue identificar a existência de benzedeiras? Aquelas mulheres perseguidas numa doutrina passada que não aceitava a diferença e que hoje tem a inclusão de outras religiões que perseguem, sim, ainda esse tipo de prática religiosa, se a gente quiser chamar assim. Eu até prefiro não chamar as benzedeiras de religião, não são, né? Mas de outras práticas relacionadas com a espiritualidade, no contato e no trato com a terra.
Lembro aqui numa situação que eu fui viajar e conheci a Chapada dos Veadeiros. E lá, naquele momento, eu conheci um monte de benzedeiras. E eu fiquei tão triste comigo que eu tinha esquecido das benzedeiras aqui da região de Canguçu, de Piratini, de Pelotas, que na área urbana também tem. O que isso tudo tem a ver com soberania alimentar? Então, a gente começa a questionar por que essa memória não é mais tão evidenciada na nossa vida cotidiana. Mas ela desapareceu, ela não existe mais, existe, elas ainda continuam existindo. Ainda me lembro de uma situação, antes de entrar diretamente ao tema, que quando fui nessa viagem, também tinha junto com as benzedeiras as parteiras. E as parteiras, elas eram perseguidas naquela região, porque ainda se reproduz a ideia e o imaginário sim instituindo que não são obra outra senão ações pecaminosas, vamos chamar assim. Só que o hospital mais próximo da Chapada dos Veadeiros era quase 100 quilômetros. E se as mulheres não fossem atendidas pelas parteiras, elas morreriam. Então, estou trazendo esses elementos para a gente poder relacionar com a soberania alimentar. A soberania alimentar, ela não vai tratar só do tema do consumo de um alimento. Ela vai muito além disso. Ela vai definir modos de se relacionar com a Terra e o planeta e de defender as existências nas suas mais diversas formas. Mas aí, ainda, queria perguntar também o que isso mexe, ou quanto mexe com a gente nas nossas relações de gênero, ou nas nossas relações nos nossos grupos de trabalho. Do quanto a gente já abandonou a importância disso para priorizar temas mais racionais, temas mais técnicos e menos, vamos dizer assim, que não lucram nesse ambiente econômico da sociedade. É nesse sentido, assim, do quanto a gente está engessado, instituído e constituído dentro de um discurso acadêmico que abandona as memórias, as lendas, as histórias, as construções a partir da terra, a partir da Mãe Terra. E por que eu vou falar Mãe Terra? Não é a Cris que criou isso. Logo na frente eu vou fazer referência a uma autora que vocês do grupo já estão ouvindo falar bastante, que é a Vandana Shiva, e ela vai trazer para nós, ela vai nos exigir relacionar a Terra enquanto mãe. Bom, começando por aí, Camila, eu quero antes trazer a problematização do conceito de soberania, que não tem nada a ver com soberania alimentar agora. Em algumas lives eu venho fazendo essa referência para que a gente não se confunda com soberania, né? Que é a mesma soberania, não, elas são diferentes. E aqui a gente tem alguns autores de referência. A gente tem o Foucault, a gente tem o Deleuze, a gente tem o Agamben, a gente tem o Mbembe, né? A gente tem uma série de autores que vão problematizar a soberania a partir da construção do Estado. Então, eu vou trazer algumas afirmações desses autores para a gente ver a diferença da soberania alimentar. E aí, talvez já começando a responder algumas perguntas que já te deixaram antes, né? Então, primeira é a contribuição do Agamben. Ele vai dizer o quê? Toda norma geral requer uma estruturação normal das relações da vida, sobre as quais ela deve encontrar, de fato, a aplicação e que ela submete à própria regulamentação. Então, a gente está falando de norma e de regulamentação. Então, é preciso criar uma situação onde o soberano é quem decide de modo definitivo. E essa normalidade reina ou não. Então, é normalização. Aqui ele está fazendo a referência, né, de um tipo de soberano que não vem a partir da base, que vem a partir do Estado. Quando a gente segue, a gente encontra Foucault, e Foucault vai trazer a seguinte contribuição. O soberano é aquele que tem a ação de se apropriar de forças a partir da decisão de causar a morte
ou deixar viver, o que é bem diferente de gerir a vida. Isso é o Foucault. Vamos descer mais um pouquinho e a gente vai encontrar o Deleuze. A soberania não reina a não ser sobre aquilo que é capaz de interiorizar. Então, ela precisa interiorizar códigos, valores, comportamentos, normas. E ainda o Deleuze contribui. É verdade que o capitalismo manteve como constante a extrema miséria de 3/4 da humanidade. Portanto, o controle não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a explosão dos guetos e das favelas. Isso, Deleuze, né? Vamos chegando aqui, chegamos no Mbembe. E ele vai dizer o quê? Né? A soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Com essas contribuições, né, desses autores, a gente consegue entender que a soberania é uma soberania feita pelo Estado, né, sobre os modos de existência, é uma imposição de um tipo de soberania sobre os modos de existência. Mas não age sozinha, ela age com a cumplicidade da sociedade, nos seus modos de se relacionar, né? E também com um conjunto discursivo a partir dessa sociedade que tenta também impor normas de comportamento e de valores. E aí eu faço referência à comunidade, por exemplo, LGBT, né? Que vive sobre esse tipo de normalização. E é muito interessante quando a gente chega na Vandana, logo adiante, quando a gente chegar lá na Vandana, que ela vai fazer a relação com os corpos, que é o que a gente no grupo de estudo vem trabalhando há muito tempo. Vocês, inclusive, nas pesquisas de vocês destacam muito a questão do corpo. Então, vamos seguir. No entanto, frente à imposição dessa concepção, né, conceitualizada e reproduzida de que vem a ser a soberania, surge a partir da Via Campesina Internacional a subversão. E eu ando muito falando nas lives esse termo, a subversão do conceito soberania. E por essa necessidade da gente identificar o que os autores nos trazem enquanto soberania do Estado e o que os movimentos sociais vão propor enquanto soberania, né? Soberania alimentar. É a subversão. E talvez foi por isso o título dessa live que tu construiu, né? A contra-hegemonia. Seguindo, então a gente vai entender um pouco a proposta dos movimentos, né? Os movimentos sociais, eles vão denunciar a soberania do Estado sobre todas e todos, na importante defesa da continuidade da vida, com qualidade e reconhecimento de suas potências. Portanto, surge a reinvenção do conceito no sentido de denunciar a construção da defesa de um tipo de produção de alimentos no mundo comprometida com a destruição do planeta. Então, os movimentos sociais, através da Via Campesina Internacional, vão construir o conceito de soberania alimentar para denunciar toda a destruição que a gente vem historicamente sofrendo no planeta. Vamos seguir. Tu tá ouvindo algum barulho aqui ou não? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. tá tranquilo. Então, E o vamos quanto seguir. que a tua fala, né, Cris, me remete, já que a gente também está imerso nesses estudos decoloniais, né? O quanto que pensar, por exemplo, o meu estado, né? Pensar o Pará, automaticamente pensar as regiões ribeirinhas, né? onde essas parteiras, né? Onde essas benzedeiras ainda se encontram em processo de resistência, que é justamente essa contra-hegemonia, né? E o quanto que pensar também o nosso contexto também de América Latina, no sentido de que o quanto que somos a todo momento, né? No sentido de sermos palco de subordinação mesmo. E o quanto que isso aparece em todos os discursos, né? Isso se remonta em todos os discursos, em todos os corpos. Então, contra-hegemonia nesse sentido, né? De que pensar hoje o Pará
especificamente as regiões ribeirinhas, no sentido de se apropriar, né, desse saber e também se apropriar desse saber no sentido de que há estudantes que vão nas regiões ribeirinhas no sentido, ora, de aprender com esse povo, ao mesmo tempo no sentido de dizer que esse saber é uma fraude, é nesse sentido, né? De negar a existência desse saber. Então, às vezes as pessoas se chocam quando eu digo que o Brasil ele não foi descoberto, né? E eu digo que, na verdade, nós somos frutos de um grande estupro, é nesse sentido, de quanto que todos os corpos, né? Foucault já falava sobre isso, Membe vem falar no sentido da América Latina, de quanto esses corpos eles são objetos de coisificação. Na verdade, eles são objetos, né? Então, pensar hoje principalmente algumas universidades que vão para essas regiões ribeirinhas, né? No sentido de que eu tenho um saber, eu estou levando um saber, né? Nesse sentido de que isso me incomoda muito, né? Principalmente na prática de saúde. Essa é a Na denúncia prática de saúde. essa é a denúncia da soberania alimentar, Camila. E eu acho que vai chegar agora o momento da gente fazer a discussão e que tu vai ver que as tuas contribuições se encontram com os princípios da soberania alimentar que a Via Campesina construiu. Assim. Mas aí vamos pensando assim, o outro objetivo de reinvenção, então, do conceito de soberania foi na direção de confrontar, e isso é importante para quem não conhece, né, o conceito original da soberania alimentar, de onde que surge mesmo, foi no sentido de confrontar o conceito sobre segurança alimentar construído pela ONU na década de 70. Então, lá na década de 70, existia um conceito de segurança alimentar que nada mais era sustentar a implementação da tal Revolução Verde também, né, que já acontecia antes, com a introdução do agrotóxico, com a introdução do veneno, e aí feita pelos organismos multilaterais. Então, os movimentos sociais na década de 70 tentam dar um basta, né, para esse conceito que já se arrastava nas configurações históricas, não só no Brasil, né? Por isso a ONU ela é confrontada naquele momento, naquele período da década de 90 pelos movimentos. Porque na década de 70, com essa construção desse conceito de segurança, era nada mais era que a implementação do agrotóxico e a grande proliferação e controle das corporações em relação a isso, né? Então, essa revolução, ela foi chamada revolução, que não é a revolução que a gente defende, né? Ela se comprometeu com um tipo de alimentação que era uma alimentação que não tinha a intenção de garantir o direito social e humano das populações, né? Pensando que na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, já surge o alimento enquanto um direito humano, e aqui cabe o questionamento do conceito humano. Eu também venho discutindo muito isso no grupo, em algumas lives, dizendo que esse conceito humano me incomoda, porque ele é construído, né, no lugar eurocêntrico que decidiu o que é humano e o que não é. Muito embora a gente questione a Declaração dos Direitos Humanos, então, que incluiu muitas outras manifestações da vida, mas tentou manter a questão da alimentação. E nem a Declaração dos Direitos Humanos, da forma como foi feita, foi respeitada por essas organizações multilaterais, né? Essas grandes corporações. Bom, e aí por isso vai surgindo então a necessidade da manutenção da luta mundial e internacional pela soberania alimentar, que resultou ainda nesse conceito lá na década de 70 da segurança alimentar, aumentou, na verdade, a questão da fome no planeta, né? Houve um ataque aos modos de produção dos saberes locais,
dos territórios existentes no espaço rural e que, consequentemente, afetou o espaço urbano, como também houve a destruição, né? Que quando há uma introdução de veneno no solo, a gente sabe que o solo ele não sobrevive. Então, houve, naquele contexto, né, uma destruição do solo, dos ecossistemas, da grande destruição também através, hoje, que a gente pode identificar a implementação da transgenia. Então, toda essa imposição química com veneno e hoje com a transformação de sementes também transgênicas que a gente acaba consumindo, os movimentos sociais já na década de 90 começam a ter uma forma mais organizada internacionalmente para denunciar. Então, eu estou tentando trazer a origem do passado e a atualidade para a gente compreender. Então, existia um conceito de segurança alimentar que não dava conta realmente da garantia do alimento enquanto um direito humano no mundo, mesmo que esse humano seja questionado por nós. E aí os movimentos se reúnem, então, já dando um basta na década de 90, dizendo, não, nós vamos ter que criar um outro conceito, e um conceito que venha da base popular, que hoje a gente vai logo na frente falar, né, e eu não queria antecipar, mas já antecipando, que a soberania alimentar diz respeito à soberania popular. Mas vamos devagar para não ultrapassar, para não acelerar as informações que eu acho que são importantes pedagogicamente trazendo aqui, né? Tem uma pesquisadora que eu sugiro para quem quer trabalhar com soberania alimentar, é uma pesquisadora nossa aqui do Paraná, da Universidade Estadual de Londrina, que é Eliane, deixa eu ver se eu acho o nomezinho dela bem direitinho aqui para dar para vocês. Daqui a pouco aparece. Mas assim, essa pesquisadora, ela é a professora Eliane Paulino, ela é do pós-graduação de Geografia da Universidade Estadual de Londrina. Ela trata com o tema, trabalha, pesquisadora do tema do campesinato, mas ela relaciona o tempo todo com a discussão da soberania alimentar e ela faz bastante discussão nesse sentido, da denúncia do conceito de segurança alimentar naquele período para a existência desse novo conceito de soberania pelos movimentos sociais. E também quero fazer um destaque das produções do João Pedro Tedley, que é um líder do movimento Sem Terra a nível nacional e com reconhecimento internacional. Tem uma vasta produção em relação à questão agrária e os temas que transversalizam também atravessam, e a soberania é um deles, tá? Então, só para fazer uma indicação, que eu sei que tem muitos estudantes entrando aqui que possam ter interesse de pesquisar. Aí, voltando para essa explanação, a gente vai começar também a destacar... Porque, Camila, assim, nada surge do nada, né? Aqui no Brasil, uma referência muito importante para nós em relação à soberania e à segurança alimentar, que aí depois também vou trazer a discussão que o conceito de segurança alimentar, por nós, também foi reinventado no Brasil, depois do governo Lula, mas ele surge com origem nas pesquisas do autor José de Castro, naquela obra dele sobre geografia da fome. Então, informando também nesse sentido, o autor José de Castro, ele traz essa temática da fome, né, já na segunda metade da década de 40, e constrói essa obra, que é a Geografia da Fome, para apresentar uma ampla pesquisa que ele desenvolveu no Brasil. Ele traz nessa obra algumas afirmações que eu achei bem pertinentes para nós. Uma delas diz respeito à tua pesquisa. Né? Enquanto eu preparava, eu pensava, como que eu posso contribuir também com a Camila na pesquisa dela? E essa afirmação do José eu acho perfeita. Ele fala o seguinte, ó, encontramos uma das imposições da alma coletiva que fez do sexo e da fome assuntos tabus, impuros e escabrosos. Era proibido falar de fome, né? Como é até hoje. Então ele diz assim, era um tabu falar de sexo, quanto era de falar sobre a fome. Às vezes a gente não consegue relacionar um tema como o outro. A fome também era um tabu. Nas viagens que ele fez no Brasil, na Amazônia, né, em várias regiões do país, ele foi identificando os níveis de desnutrição das populações pela falta do acesso ao alimento. E aí ele vai fazer uma outra afirmação bem interessante. Foi transformado como um assunto tabu na sociedade porque a relação com o imperialismo econômico
e com o comércio internacional a serviço do mesmo, teve interesse a partir do controle da produção, da distribuição e dos consumos dos produtos alimentares. Isso lá no final da década de 40. O que é a soberania alimentar na década de 90, né, proposta pelos movimentos campesinos? É o controle da produção, da distribuição, do consumo e da comercialização dos alimentos. Então, eles recuperam a obra do José de Castro. O governo Lula também recupera, para construir um outro conceito de segurança alimentar, a obra do José de Castro, para a gente conseguir construir, então, esse debate do acesso ao alimento saudável do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista do consumo. Então, seguindo aqui, eu me preparei para ir expondo para depois debater, mas se tu quiser ir falando, tu me dá um sinal. Tá? Outra contribuição importante dele, ele diz assim, a fome e a desnutrição foram produções da sociedade e são o resultado como as relações são reproduzidas no sistema. Então, quando a gente lê esses caras lá da década de 40, a gente sabe que nós não estamos criando nada, né? Tudo que a gente lê e debate é resultado também dessas pesquisas. A gente até cria outras coisas, mas essas bases teóricas, essas bases de pesquisas relacionadas ao mundo da vida, elas já existiam antes. A denúncia em relação ao imperialismo, que tem a ver com colonialismo, já existia antes. E os movimentos sociais nada mais fizeram que nada mais organizaram a denúncia de forma coletiva para recuperar essas pesquisas e essas pautas e fazer, então, acontecer em seus países, né? E, nesse caso, no Brasil, a gente tem MST, MPA, MTD, uma série de outros movimentos que compõem a Via Campesina Internacional. Bom, e aí, chegando aqui, eu quero trazer, então, o destaque que foi nesse encontro em 96, na segunda Conferência Internacional no México, que os movimentos, então, propõem um novo projeto civilizatório. É um projeto, então, construído pela luta dos povos. Ou seja, uma bandeira que tratou do conceito da soberania alimentar no sentido de exigir que o controle dessa produção, como eu falei antes, da produção, da comercialização, da distribuição e do consumo dos alimentos acontecesse a partir dos povos e não a partir dos governantes dos povos, né? Ou seja, que a agricultura camponesa, indígena, quilombola, da produção dos pescadores, da agricultura familiar, fossem esses lugares dos circuitos curtos de produção e de comercialização os responsáveis pela soberania alimentar em suas nações. E aí, tratar desse tema dessa forma parece muito simples. É muito simples de falar e quase óbvio que deveria ser executado, mas é muito difícil, né? Porque a gente sabe as forças que estão colocadas para impedir. E aí, logo a Vandana vai nos apresentar isso. Bom, aí seguindo nesse sentido, surge então esse conceito vinculado à soberania popular. Por isso, né, o controle a partir dos povos. Fortalecendo, então, um tipo de denúncia da política global neoliberal, né? Então, não é uma política que vem a partir dos povos, mas é a política que hoje a gente chama, e o MBM nos ajuda muito nisso, é a política de morte, né? É o tipo de política que possibilita a reprodução de uma produção transgênica, de uma monocultura, de veneno distribuído nas plantações, que não cuidam da vida. E aí os movimentos vão denunciar esse tipo de política propondo a soberania popular. E aí é importante, eu fiz o destaque no início, me antecipei porque me empolguei, mas é no sentido de dizer o quê? Que a soberania alimentar não diz respeito só ao consumo do alimento e da produção do alimento. O que está colocado em jogo é a existência dos povos. O alimento não é pouca coisa. Tem a ver com a pergunta que eu fiz lá no início, tem a ver com as histórias de vidas, com saberes locais, com a própria intuição das mulheres, porque a Vandana depois vai nos apresentar isso, né? Do quanto as mulheres foram... há uma tentativa de captura dos saberes das mulheres
para inviabilizar a produção saudável, agroecológica, e aí pensar a soberania nesse sentido, recuperar isso tudo é um trabalho muito difícil no sentido que a gente falava antes, relacionando com a questão das parteiras. A perseguição existe ainda. Não é uma perseguição imaginária do ponto de vista criativo agora. É uma perseguição instituída no imaginário social que não permite diferença. Então, eu vou abrir um pouquinho de espaço para ver se tu quer falar, enquanto isso eu me reorganizo aqui. Eu gostei muito da referência que tu fez dos povos ribeirinhos, né? Acho que tu poderia... Não, né? A tua fala me suscitou esse questionamento, né? E aí, enfim, no sentido de o quanto que os saberes né, voltados para a saúde, a partir da tua fala, a partir do que a gente tem discutido muito tempo dentro do próprio grupo de estudo, me fazem fazer esse paralelo, né? Desses profissionais que vão nesses lugares, né? No sentido de... Não, Oi? pode falar. Pode No falar. sentido de eu obtenho o saber. Então, eu estou ali enquanto psicóloga, enquanto odontóloga, fonoaudióloga, médica, enfim, qualquer desses lugares, né, profissionais, para impor um determinado saber, né, negando aquele já existente. Tem um outro Lá, elemento. Desculpa, Camila. e uma outra fala tua é o quanto que pouco também tem se discutido. E é muito importante tu trazer isso, embora eu não realmente eu não fale na minha pesquisa. Para quem não sabe, eu estou trabalhando o tema da minha dissertação, LGBTfobia, né? Pensando nesse corpo aí, atravessado pela morte, só que é muito interessante quando tu vem fazer esse paralelo, né? Do sexo, da sexualidade, da fome. Quando a gente vai começar a ler o Memender, né, Necropolítica, tu vai tentar fazer esse paralelo com a própria sexualidade, quando a gente volta o nosso olhar para a população trans, por exemplo, a gente vê a negação de vários direitos. Né? E a soberania alimentar é um deles. Então, eu quero me relacionar com a questão da população ribeirinha, as contribuições da Vandana. Porque a Vandana Shiva ela vai nos chamar a atenção no seguinte: não existe só produção de alimentos na agricultura, existe na floresta, né? Então, ela chama de bosques, né? A defesa dos bosques, a defesa das florestas é a defesa da biodiversidade. E esse é um dos princípios da soberania alimentar também. Então, do quanto a gente... E aí tem a ver com a memória, tem a ver com as histórias. Se a gente recuperar, e eu estou querendo insistir um pouco nessa live nisso, assim, se a gente recuperar as memórias dos nossos antepassados, nossos avós, né, ou se os nossos pais puderem contar das memórias dos avós deles, a gente vai lembrar do quanto se mantinha uma outra relação com a terra. E não era só na agricultura. Era na relação com as árvores, era na relação com o ar, era na relação com a água. Então, isso significa na relação com a biodiversidade. E aí a Vandana vai trazer isso aqui para nós. Ó. Ela é uma liderança mundial, para quem não sabe, uma indiana, filósofa, física, né? E que construiu nesses últimos mais de 30 anos a luta da sua própria vida, para defender, então, não só a sua vida, mas os povos que sofrem ameaça. E atualmente ela anda denunciando o que está acontecendo na Amazônia, no Brasil, com os povos indígenas, né? Mas trazendo um pouco a referência nela, ela traz isso para nós, que a terra é mãe. E trata a importância da terra como mãe no cuidado dos bosques, das florestas, dos saberes das mulheres. E vai nos trazer, a partir dessa concepção, a denúncia de um tipo de monocultura, né? Que ela tem uma obra que ela chama de Monocultura da Mente, que logo eu vou comentar sobre essa obra, mas ela vai denunciar a monocultura e o agronegócio distribuído em todo o planeta, que não é privilégio só da América Latina e só do Brasil, né? E ela vai dizer que são práticas que exterminam os modos de existência, aquilo que a gente também fala muito nas nossas pesquisas, né?
Várias obras dela podem nos ajudar a pensar isso. Então, como eu falei, a monocultura da mente, que ela vai discutir um tipo de cultura exclusiva que se impõe para que todos adotem, um tipo de cultura de um pensamento imposto para todos, né? Tem uma outra obra dela que é sobre biopirataria, e outra sobre ecofeminismo. E ela vai, nesses estudos todos, construir esse pensamento na defesa do planeta e da Terra enquanto mãe, através desses constantes ataques à vida, a partir da existência das mulheres e dos indígenas. Por isso eu quis trazer a questão dos bosques, né? E aí, ela afirma também o seguinte: o homem branco ocidental criou a ideia de controlar a natureza através da tecnologia, através da imposição das máquinas. O império do homem branco sobre as criaturas veio assim substituir a família Terra. Essa redução conceitual foi imprescindível para o projeto do colonialismo e do capitalismo. Então é o que ela contribui em alguns momentos, e eu acho que tem, acho não, ela é uma das lideranças que defende a soberania alimentar internacionalmente, né? Tem tudo a ver com a temática de hoje. E ela ainda traz a questão das sementes. As sementes são produtos da natureza. As sementes são a forma como a natureza se transforma. Nutrir os nossos corpos a partir das sementes é resistência. Por isso, defender sementes crioulas, e a gente tem uma experiência aqui em Canguçu, de uma feira que acontece anualmente de sementes crioulas, é defender a vida, é defender os nossos corpos, é defender a existência. E às vezes a gente não entende nada, o que tem a ver feira de sementes crioula com o que eu estou fazendo com a minha pesquisa em relação à comunidade X, em relação ao tema LGBT. Tem tudo a ver. É nutrir o corpo para ele continuar existindo a partir de uma produção natural, a partir da terra. Ela ainda diz assim, ninguém criou a semente, a terra criou a semente. Se a semente ela é produzida no laboratório, já tem interferência humana. Já não é para proteger a vida. Então tem muito a ver, né, com aquilo que a gente vem denunciando há muito tempo. Ainda ela traz assim: seremos fortalezas, elas colocam o compromisso, seremos fortalezas para os nossos corpos, porque nossos corpos não devem ser disputados por essa colônia multimilionária. Se usamos as leis da natureza, campos, água, ar, contamos histórias e não nos permitimos nenhum tipo de captura, nós vamos resistir. E aí, enquanto eu lia isso da Vandana, eu pensava, faz tanto tempo que eu não conto histórias para o meu filho. E contar histórias é muito importante para manter a soberania alimentar. Contar histórias dos bisavós deles, como eles viviam. Contar histórias de como a gente vivia muitas vezes com outro tipo de tecnologia que não era a que existe hoje. E a Vandana ainda disse assim, não estou dizendo que a tecnologia não deva existir e que não é importante. Ela não pode se transformar em religião. Essa tecnologia se transformou em religião e nos capturou ao ponto de a gente abandonar todos esses saberes. Então tem tudo a ver conosco, né? Tem tudo a ver com psicologia, não tem? Total, né? Não à toa que é a primeira live, né? Aí tem uma outra afirmação dela, só uma cutucada para mexer com os psicólogos, vamos ver aqui. Uma outra afirmação dela: tomaram nossos corpos como escravos, tomaram nossas terras, tomaram nossas famílias, querem controlar nossas vidas. E aonde que ela propõe a contra-hegemonia? É não consumir o que estão sendo comercializados nos mercados, é não apoiar uma produção da monocultura que destrói com a diversidade, é não permitir invasão nas terras indígenas com medidas provisórias, e eu já vou chegar lá. Não sei como é que eu estou no tempo, Camila. Temos aí mais uns 10 minutinhos. Tá, então eu vou terminar. E aí ela dá uma outra contribuição. O patriarcado e a dominação das mulheres, através dos processos que negam a sabedoria das mulheres e dos indígenas, construído a partir do colonialismo,
é resultado também dos processos de industrialização da política neoliberal que, a partir dessa construção produziram todos esses problemas, né? Então, ela coloca aqui no colo do patriarcado aquilo que se arrasta historicamente, que é o homem branco, ocidental, colonial, que reproduziu todo esse cenário mundial e que se arrasta até hoje. Eu quero chegar na periferia, então eu vou correr. Então, assim, antes, voltando para a minha pergunta inicial lá sobre as memórias, histórias, acho que as contribuições da Vandana Shiva respondem as perguntas que eu fiz lá em cima, né? Uhum. E aí, nesse sentido, a gente precisa, e ela nos puxa a orelha, que a gente precisa recuperar esses vínculos históricos dos nossos antepassados no cuidado e na relação com a terra. A gente abandonou, nós vivemos em ambientes fechados, onde a gente mal olha para o céu, mal toca o pé na terra para entender. E aí a gente desloca toda essa luta só para quem vive no campo. Essa é uma provocação. É como se o compromisso disso... Eu me lembro de uma colega minha que estudava no ensino médio, que ela me dizia assim, eu sou muito urbana. Quando eu dizia para ela que eu queria ir para os meus tios que moravam no interior de Canguçu, ela dizia, Deus me livre, minhas férias, eu sou urbana, eu não vou para isso. É essa a ideia de a gente pensar que se a gente não enxerga o céu, se a gente não sente o ar, se a gente não colhe a fruta, se a gente não tem mais na memória a história contada pelos nossos pais, o campo é só a responsabilidade de quem vive no campo. E isso é um grande erro nosso, porque a destruição do planeta é a destruição do espaço urbano também. É a financiarização do espaço urbano que segue a passos largos. Então, para encerrar, como que acontece a soberania de fato? É através da aposta da produção sem agrotóxico, do incentivo da produção agroecológica, que se manifesta numa outra relação com a terra, sem expropriação, sem exploração, sem domínio dos circuitos curtos, que a gente chama circuitos curtos, e aqui vale lembrar a própria economia solidária, pequenos grupos se organizando com produção e comercialização no enfrentamento dessa economia imposta, que impõe condições desiguais de participação nesse mercado, mas esses circuitos curtos, continuando a existir, é uma forma de fortalecer a soberania alimentar, é uma forma de trazer o reconhecimento dos saberes locais, saberes que não são só os saberes, que são saberes alimentares, que são saberes vindos dos saberes tradicionais, né? Do modo como lidar com o chá, com a erva, então não só com o alimento, com o chá, com a erva, do modo como se relacionar com os animais, esses modos intempestivos de existir nos territórios urbanos e rurais. Para finalizar, de fato, eu preciso ainda fazer um destaque. Eu achei até que eu ia falar e ia acabar rápido, mas está acabando o tempo, né? Mas eu vou fazer uns destaques rápidos. Um tempinho mais. Em 2015, eu preciso fazer essa denúncia aqui. Em 2015, 22% dos alimentos foram produzidos com veneno no Brasil. Isso ocasionou um aumento de doenças e de crises hídricas, desgaste da terra, do solo, da água e do vento, que eu já falei antes. Em 2016, 75% do mercado global de grãos já era controlado por 4 empresas. Em 2019, surge a medida provisória no Brasil que legaliza a grilhagem na Amazônia, legaliza a transferência de terra pública, 65 milhões de hectares de terra pública para o latifúndio. Essa informação foi dada pelo João Pedro Stedley numa live que ele fez sobre o Finapop, que eu sugiro, está compartilhada na página do Fórum da Soberania Alimentar e na página do Observatório. Tá? Sugiro assistir. Ainda nos meses agora do Covid, em 2020, houve a liberação no Brasil e no mundo do uso de agrotóxico, da implementação do uso do agrotóxico na produção da agricultura, né? Isso foi feito de uma forma criminosa, onde, nesse momento, as populações estão cuidando mais de evitando
sofrer a disseminação do vírus em suas vidas e não estão informadas do que estão consumindo. E veja bem, Camila, para a gente poder ficar bem e não contrair o vírus, a gente tem que ter imunidade. Se a gente está consumindo veneno e transgênico, a gente não tem imunidade suficiente. Não basta apenas a gente acreditar que uma vacina vai nos salvar. Se a gente construir resistência no consumo, construir resistência na produção, nós teríamos mais imunidade. Só que no período do Covid agora, foi implementado um número muito grande de agrotóxico no Brasil, nesses últimos 2, 3 meses, que a gente nem acompanhou. Nas redes sociais isso foi publicado um pouco, mas a gente não deu muita importância. Nós vamos nos supermercados consumir transgenia, especialmente o milho. Toda semana quando a gente compra algo. Nós vamos todas as semanas nos supermercados ou nas feiras que não são agroecológicas consumir veneno. E a gente não está percebendo isso, porque a gente está preocupado com o foco do isolamento. E a alimentação é uma forma da gente se proteger. A alimentação é um ato político que nós deveríamos assumir todo mundo. Para chegar no final mesmo, muitas mulheres, e aí eu quero fazer um destaque aqui, muitas mulheres, eu já falei isso em outras lives, morrem nos partos por má nutrição. Muitas crianças malnutridas no útero das suas mães são marcadas pelo resto da vida. Muitas populações que vivem na periferia sofrem com obesidade, hipertensão e diabetes. Isso tem a ver com o consumo de um alimento com qualidade nutricional comprometida. E a maioria dessa população é a população negra. E aqui o racismo estrutural se apresenta de forma bem evidente para quem ainda tem dúvida. A periferia, ela não tem o direito de escolha desse alimento. Então, nós vamos relacionar no final da minha fala agora aqui com esse conceito reinventado de segurança alimentar. Hoje, o conceito de segurança alimentar não é mais aquele na década de 70 que foi denunciado pelos movimentos sociais que confrontaram a ONU. Hoje, o conceito de segurança alimentar é garantir o alimento em quantidade e qualidade nutricional capaz de defender a vida de quem consome. A periferia, ela não está conseguindo escolher o alimento que ela consome. Ela vai consumir o que ela pode consumir com a sua renda. Qual é a nossa defesa? Que existam políticas públicas que garantam o direito social ao alimento, que é o direito constitucional tardiamente implementado na Constituição brasileira. Porque a nossa Constituição, ela surgiu em 88, só que ele é incluso só em 2010. É tarde. Mas desde 2010, já tem 10 anos. E mesmo assim a população não tem esse acesso enquanto política pública. Se a população não tem condições de comprar, os governos locais precisam propiciar as condições desse consumo. Seja na merenda escolar, seja nos abrigos, seja nos hospitais, seja nos CRAS, em todos os ambientes onde a população acessa, ela deveria ter o direito de consumir esse alimento. E a gente não identifica isso ainda. Bom, estou correndo agora para acabar mesmo. Uma pena, tem mais coisinhas, mas embora. Bom, bora, vamos lá. E aí, o que ocorre aqui? Quando a gente... Vai falando, Cris, vai falando. Eu estou correndo, mas aí tu me diz. Quando a gente fala disso tudo, a gente quer defender no final dessa live o seguinte: os princípios da soberania alimentar propostas pela Via Campesina Internacional, que são princípios que eu vou chamar aqui, que não fui eu que criei, foi Deleuze e Guattari, de ético, estético e político. São princípios que cuidam de uma vida heterogênea. Então, não são princípios que querem incluir toda a população dentro de um padrão, de um modelo, mas são princípios que reconhecem na heterogeneidade da existência a necessidade do cuidado dessa vida. E quais são os princípios? Para reforçar, para não deixar dúvida. Apostar na produção diversificada. Então, quando a gente aposta na produção diversificada, a gente denuncia a monocultura, a produção da monocultura, a gente denuncia a concentração dessa produção desses recursos dessa monocultura. E basta a gente olhar para os lados da nossa região para a gente identificar quem está concentrando isso. Denuncia a financiarização da terra, seja ela no espaço rural como no urbano. No urbano, a gente pode falar, sim, dos processos de especulação imobiliária. No rural, a gente pode falar, sim, dos processos de concentração de terra a partir dos latifúndios, por exemplo. Também da financiarização dos alimentos, que vem constantemente
enviando os nossos alimentos para fora e enviando recurso para fora do Brasil dessa produção, quando deveria investir na produção local. Também um outro princípio é a defesa dos saberes tradicionais das comunidades rurais e urbanas. A aposta num outro sistema de produção, que é, de novo, vou falar do agroecológico. A agroecologia não é só um modo de produção, é um modo de se relacionar, é um outro modo de construir relações sociais no trabalho, entre homens e mulheres, entre crianças e idosos, entre todos. Apostar na agroecologia é apostar num outro modo de vida. Então, ela é um princípio da soberania. Defender as pequenas unidades de produção, onde essas unidades desempenham a importante tarefa do equilíbrio da terra, e aqui a questão da biodiversidade, aqui a questão da produção para o autossustento, da comercialização só do excedente. Então, quando as comunidades produzem para consumir e só comercializam o que é excedente, elas não exploram a terra, elas não expropriam a terra, elas não têm uma relação de dominação da terra, elas têm uma relação de cuidado. E o incentivo à agroindústria, que a gente fala pouco, a gente tem que falar mais. Todos nós vamos nos mercados comprar algo industrializado, não é? E a agroindústria, a partir dessas pequenas produções que são oriundas de uma produção agroecológica, elas são um modo de resistir a esse tipo de comercialização que é invisibilizado. Quer dizer, as pequenas feiras que trazem para nós produtos da agroindústria deveriam ser melhor identificados por nós e pelo Estado. Porque quando eu falo aqui o tempo todo, eu estou comprometendo a sociedade civil em criar uma outra cultura de alimento, uma cultura política de consumo de alimento e de denúncia para ter o acesso ao alimento, mas também para comprometer as gestões locais, né? Que eu logo vou falar que a saída para nós é acreditar em políticas permanentes, locais e distributivas. E a forma que a agroindústria tem de sobreviver, né? A gente tem, vamos pensar a agroindústria nesse sentido, se a gente tem produção de tomate, e esse tomate ele pode ser transformado num molho, e as comunidades oriundas da agricultura familiar, por exemplo, fazem isso, onde elas conseguem comercializar esse molho produzido a partir de um tomate agroecológico? Seria no espaço do seu município. Então, o gestor local precisa propiciar condições de comercialização. E isso é pensar recursos, isso é pensar formas de participação desse mercado que ele possa apresentar o seu produto sem ter que pagar impostos. Bom, tem uma série de coisas que eu não sou da área, mas eu estou sugerindo aqui. Tem uma outra questão que a soberania alimentar se relaciona, é com acesso à educação. Que educação? Apostar na educação local, dos saberes locais. Então, o MST é um exemplo disso. Existe no MST hoje uma política de educação criada pelo movimento e reconhecida internacionalmente que os nossos governos ainda têm dificuldade em reconhecer. As crianças... A gente vai voltar, vamos dar um tempinho, que está acabando aqui, aí a gente volta, tá? Com a live. Tá maravilhoso, tá muito bom te ouvir. Então, gente, continue acompanhando, que já já a gente retorna.